povo murmurava diante da provisão de Deus. Veja o verso 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e ali morreu Midian. Um ponto de transição. É uma transição que o povo está indo para a terra prometida. Depois de 40 anos caminhando no deserto, agora essa segunda geração está a portas da terra prometida. E veja, meus irmãos, que velhos pecados ainda estão no coração desse povo. O local Cádiz é o símbolo dessas decisões trágicas. Vocês se lembram dos sermões anteriores, que o povo chegou em Cádiz Barneia, e ali então o povo pede para que espias vão para a terra prometida. E eles então começam a crer a incredulidade de novo no coração dessas pessoas. Aquela que ajudou tanto, também não entrou na terra prometida. Vejam, meus irmãos, assim também é o coração humano. Um coração que permanece inclinado pela incredulidade e infidelidade. Vejam, meus irmãos, que esse povo estava ali, na presença de Deus, com os seus líderes, às portas da terra prometida, e eles murmuravam. Veja o que fala o verso 2, meus irmãos. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Vejam, a chegada no deserto de Zim, meus irmãos, em Cádiz, mostra isso. O povo chega de novo. O que acontece? Reclamam que não tem água. Mas a reação não mudou. A murmuração continuava a mesma. A murmuração que está arraigada nos corações. Em vez de confiar no Senhor, que sustentou, ele acusa os seus líderes. Aqui eles fazem quase uma rebelião. Vejo que isso leva muito ao Êxodo 17, a primeira vez, 40 anos antes, que o povo estava de novo reclamando por falta de água. E 40 anos o povo está com Deus, peregrinando na terra prometida. Vejam, nada aconteceu a eles de mal, e eles ainda reclamam da falta de água. Não faltou comida, não faltou roupa, não deu doenças neles, e eles com corações ali endurecidos. Veja como que a gente pode aplicar isso nas nossas vidas. Essa murmuração, meus irmãos, revela um coração que esquece da fidelidade de Deus. Em vez de reclamar nas provações, o crente é chamado a lembrar do cuidado soberano de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes nós murmuramos por qualquer coisinha? A primeira coisa, quando está tudo bem, estou debaixo das bênçãos de Deus. Quando há algum probleminha, já começam a murmurar. Não é assim nossos corações, meus irmãos? Quantas vezes nos fazemos isso? E veja então que, depois dessa murmuração, depois de questionar Moisés e Arão, agora eles se amotinam. Eles fazem um grupo forçando os líderes. Veja os versos 3 e 4. E o povo contendeu com Moisés, e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para que morremos ali, para morrermos aí, e aí nós e os nossos animais? Eles contenderam de novo, meus irmãos, usaram a mesma linguagem absurda e grosseira que os pais deles fizeram. Contenderam com os líderes. Por que vocês fizeram a gente vir para cá, murmurando da falta de água? Mas Deus havia, meus irmãos, durante 40 anos, providenciado isso para eles. Em vez de temer o Senhor, repete o mesmo erro, a falta de memória espiritual no povo. Um coração endurecido, um coração incrédulo perante o Senhor. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, continuamente da fidelidade de Deus.
Deus nos abençoa todos os dias. É só olhar nas nossas vidas. E isso, quando nós olhamos o texto que Paulo escreveu aos Coríntios, nos versos 6, olhamos, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Vejam que essas pessoas cobiçaram as coisas más. É só olhar isso, meus irmãos, dos versos 5. Olhe comigo, por favor. Essa murmuração continua, essa incredulidade continua, e eles acabam ficando mais irritados ainda. E porque nos fizesse subir do Egito para nos trazer a este mau lugar. Vejam, meus irmãos, que não é de cereais, que não tem figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. A mente murmura tudo o que nosso coração olha, o nosso coração sente, meus irmãos. Eles estão olhando aqui com os olhos míopes, com os óculos distorcidos. Vejam que eles estão lembrando do negócio. Por que o Senhor traz a gente nesse lugar mau? E eles lembram da onde? Do Egito. O que tinha lá no Egito? Eles eram escravizados, eles eram punidos, eles não tinham liberdade nenhuma. E eles passavam sérias dificuldades. E no lugar dessa escravidão do Egito, agora eles estão ali na frente da terra prometida, debaixo das bênçãos de Deus, debaixo da glória de Deus, e estão murmurando. E me falam assim, por que o Senhor me traz nesse mau lugar? Às vezes nós não somos assim, meus irmãos. Quantas vezes olhamos para trás com saudade do que passou, antes de ter sido salvos. Essa incredulidade, meus irmãos, faz muitas vezes chamar de mal o que Deus chamou de bom. Muitas vezes nós reclamamos da nossa vida porque nós estamos passando alguma provação, alguma dificuldade, alguma ansiedade, e nós reclamamos, era tão bom quando era lá naquela época. Era tão bom quando eu estava no mundo, no pecado. Agora que eu estou debaixo da graça de Deus, salvo pelo sangue de Jesus, eu estou reclamando que o Senhor está me deixando no lugar mau. Meus irmãos, nós devemos abrir os olhos. A murmuração é um pecado muito grave. É um pecado que nos leva a colocar a Deus na cadeira dos réus, a questionar Deus e colocar Deus na parede, e não aprendemos ainda que devemos estar debaixo da graça e da soberania de Deus. A murmuração, meus irmãos, é um pecado sério, muito sério. Por isso eu convido a você a colocar e olhar nos seus corações. Quantas vezes você murmurou, ou eu murmurei, durante essa semana? Quantas vezes nós reclamamos que passamos alguma dificuldade, reclamamos a Deus, sabendo que Deus é soberano, sabendo que Deus é bom, que Deus é gracioso, Ele não vai deixar que nenhum dos seus se perca. E nós nos colocamos assim, olha como era bom estarmos naquele lugar que era mau. E chamamos agora o que é bom de mal também. Talvez, meus irmãos, nossos corações estejam desse jeito. É uma hora de pedirmos perdão a Deus, olhar os nossos corações, saber se nós estamos sendo incrédulos perante a santidade de Deus. Veja que nesse primeiro ponto, nós olhamos, meus irmãos, todo o povo de Israel, murmurando, questionando os seus líderes, e vemos então a infidelidade deles, a incredulidade deles, depois de 40 anos, debaixo das bênçãos de Deus. E nós olhamos agora o próximo ponto, olhamos a infidelidade do líder. Vejam, meus irmãos, quando os líderes desobedecem à palavra de Deus, o povo falhou com as suas queixas,
Mas os líderes aqui começaram bem. Vejam, quando chegou o momento de obedecer, entretanto, Moisés pisou no tomateiro todo. O líder se deixou dominar pela emoção e agiu por conta própria. Mas vejamos, meus irmãos, muitos líderes começam tão bem como Moisés começou. Vejam, diante da crise, o que nós fazemos, o que um líder deve fazer. Está aí nos versos 6 e 7, que é buscar ao Senhor. Veja, então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação, e lá se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor desapareceu diante do Senhor a Moisés, assim. E disse o Senhor a Moisés. Moisés e Arão, meus irmãos, demonstraram reverência diante do Senhor. Eles fizeram o que é o dever de qualquer líder, de qualquer pessoa, diante das dificuldades, das provações. Em vez de responder na carne, como o povo respondeu, eles fizeram o quê? Se colocaram, se prostraram na presença do Senhor. Vejam que eles começaram a bem. Quando o povo pressiona, quando o desânimo vem, os líderes devem cair de joelhos perante o Senhor, buscando uma palavra do Senhor, buscando uma orientação do Senhor, buscando um alívio na palavra do Senhor, sabendo que o Senhor está ali controlando todas as coisas. Mas, meus irmãos, o que Deus requer de cada um dos líderes, e digo a cada um dos líderes de suas casas também. Vejam, Deus requer obediência. Vejam versos 8 e 9. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. A ordem, meus irmãos, para Moisés foi precisa. Qual foi a ordem? Falai à rocha. Está bem claro no texto. Moisés, fale à rocha. Moisés, então, obedeceu, meus irmãos, parcialmente, pois ele pegou o bordão, mas não seguiu o coração da instrução. Deus não requer apenas obediência pela metade, Ele quer uma obediência detalhada. E essa vara, meus irmãos, aparentemente era aquela que era guardada lá no tabernáculo. O bordão ali que estava guardado. E a vara é a sua fortaleza, como é chamado o Evangelho de Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, para que Deus fez isso? Para mostrar a sua santidade, a sua soberania, para que o povo de Israel ficasse envergonhado diante da palavra do Senhor, do poder de Deus. Mas, na verdade, ele não somente lhe deu água que bebiam, como também os seus animais, mas ele lhes deu água, uma bebida espiritual. Veja o que fala no verso 4 do texto que lemos na devocional. Diz assim: bebiam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era quem? Cristo. Então, quando Moisés feriu a pedra pela primeira vez, 40 anos antes, demonstrava ali que já estava Cristo ferido, apontava para Cristo, apontava para o sacrifício de Cristo. E agora, quando nós vemos Moisés batendo 2 vezes na rocha, seria a mesma coisa que nós estivéssemos repetindo o gesto, sacrificando Cristo novamente, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, no ministério, obedecer pela metade é desobedecer. Obedecer pela metade é desobedecer. Deus não aceita meio termo.
Deus não aceita meia palavra. Tudo o que Deus determina devemos fazer de acordo com a sua vontade. E assim nós somos os servos da palavra, os servos do Senhor Jesus Cristo. Infidelidade, meus irmãos, não é só desvio teológico ou moral, é agir como se a nossa vontade estivesse à frente da palavra de Deus. Nós somos infiéis quando a palavra de Deus fala, espere, e nós vamos buscar com nossos próprios méritos uma decisão que nós queremos ter rapidamente. É permitir que a ira, o orgulho, o autopiedade fale mais alto que a reverência a Deus. E é isso que aconteceu aqui com Moisés e Arão. Eles buscaram uma justiça própria. Eles não obedeceram a palavra do Senhor. Veja o verso 10 e 11, meus irmãos. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Feriu a rocha. 2 vezes, não foi só uma vez, não. 2 vezes. Com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Meus irmãos, Moisés perdeu o controle. Ele era o considerado o homem o quê? Mais manso da terra. Tanto que Paulo fala para nós também, meus irmãos. Muitas vezes nós somos mansos, nós nos controlamos, nós seguimos a palavra de Deus, mas muitas vezes nós perdemos a linha, perdemos o time. E tanto que Paulo fala isso lá em Efésios, cuidado com o dia mau. Cuidado com o dia mau. Você pode cair em tentação, e esse pode ser muito perigoso para as suas vidas. Nós olhamos a vida de Moisés aqui, e Moisés promete resolver a reclamação, atrair para o quê? Para si mesmos os méritos que era de quem? Do próprio Deus. Porque Deus falou, falai a rocha. Vejam, meus irmãos, quantos erros Moisés aqui cometeu. Muitos erros que nós cometemos também. Veja, a primeira coisa ele fala com fúria. Ele reuniu o povo e fala, ouvi agora rebeldes. Imagine Moisés ali, uma pessoa mansa, caminhando 40 anos com o povo. E agora ele levanta, fala rebeldes. Com ira, no seu coração, com fúria. E isso é um mal que muitas vezes nós temos, muitos líderes, muitos pais de família, muitos crentes, falar com fúria, não com mansidão. A outra coisa é que Moisés peca, meus irmãos, ele usurpa o lugar de Deus, dizendo, faremos sair água dessa rocha para vós? Veja que Deus tinha havido falado para ele. Moisés chega perante a rocha e fala a rocha. Fala a rocha. E Moisés, trazendo aí o poder de Deus para ele, abrogando o direito que era do próprio Deus, e bate 2 vezes na rocha. Veja que ele peca da mesma forma. Ele também, meus irmãos, age violentamente, ferindo a rocha 2 vezes, quando Deus falou, só fale, Moisés, só fale. E o quarto, para mim, meus irmãos, o mais tenebroso, é o que acontece com muitos de nós, a incredulidade. Foi a grande transgressão de Moisés. Quando a gente olha esse texto, nós observamos o quê? Que Moisés não creu praticamente na palavra de Deus. É para falar. Ele, na fúria dele, ele bate na rocha. E ele fala assim, e ouve o Senhor falando, não crestes em mim. Será que muitas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Deus fala, ore, e nós teremos que tomar uma decisão por conta própria, agindo da nosso orgulho, da nossa vontade, do nosso desejo carnal.
E muitas vezes Deus pode estar falando para mim e para você: não credes em mim. A autoridade espiritual, meus irmãos, não dá lugar ao líder para agir por ira. A fidelidade de Deus nunca deve ser confundida com a aprovação e o erro humano. Deus é fiel, Ele vai cumprir a sua palavra. Como Ele falou para Moisés: eu vou dar água para beber para esse povo. Mas o líder colhe as suas consequências por causa do seu pecado. Veja uma ilustração interessante. Certa vez, numa aldeia cercada por muralhas, muitos vigias. Durante muito tempo, ali, esses vigias ficavam olhando e não acontecia nada, tudo em paz, tudo tranquilo. E eles começaram o quê? A ficar desatentos na vigia. Com o tempo, alguns começaram a dormir durante a vigília. Outros se distraíam com banquetes e conversas vazias. Um dia, quando o inimigo se aproximou, não havia alarme. Ninguém avisava. E os líderes ali, os vigias, foram pegos de surpresa. Assim acontece também com muitos líderes de igreja. Acham que estão debaixo das bênçãos de Deus. Acham que estão por cima da carne seca e começam a deixar brechas na sua liderança. Fazem como fizeram aquele povo lá em Isaías 56, dos versos 10 a 12. Todos são cães gulosos, cada um busca o seu próprio proveito. Não cuidavam no rebanho, mas dos seus interesses. Hoje, meus irmãos, Deus chama cada líder para vigiar. E muitos líderes fiéis não podem dormir quando o rebanho precisa de ajuda, mas muitos e muitos caem. É só ver na história da igreja quantos líderes começaram bem, quantos caíram. Dá para enumerar. É só ler os jornais. Quantos líderes que a gente vê, nossa, aquele líder tinha um ministério imenso, milhares de pessoas, e cai no pecado. Por isso que o líder, por isso que cada um, pai de família, por isso que cada um crente tem que cuidar, vigiar o seu redor. Porque qualquer coisa, meus irmãos, podemos cair no dia mau, como esses líderes caíram, como esse povo de Deus caiu. Vejam, meus irmãos, que Moisés e Arão. Moisés, logo à frente, vai falecer também, não vai entrar na terra prometida. E nós vemos também que Moisés também não vai entrar na terra prometida. Vejam, meus irmãos, então, nós vamos olhar agora o terceiro ponto e ver o que aconteceu com Moisés. Por causa da sua desobediência, revelou um pecado muito grande no seu coração. A incredulidade de Moisés perante o Senhor. Veja o verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, meus irmãos, o Senhor vai além do comportamento exterior de Moisés. Vai lá no coração de Moisés e revela o pecado que estava em Moisés, a incredulidade. A raiz do problema não foi apenas bater na rocha, mas não confiar plenamente na santidade de Deus, na palavra de Deus. A fé verdadeira se expressa em obediência. Não basta apenas conhecer a Deus, meus irmãos. É necessário obedecer a palavra. É necessário conhecer a Deus. É necessário caminhar com Deus. É necessário andar com Deus. Porque, meus irmãos, a santidade exige o quê? Reverência a Deus. Veja a continuidade do verso 12. Para me santificares diante dos filhos de Israel. Por isso, não farei entrar este povo na terra que lhe dei. A tarefa de Moisés era mais
que resolver o problema da sede era refletir o caráter santo de Deus perante o povo. E Moisés não santificou a Deus diante da congregação. Pecou. E nós vemos a consequência do pecado de Moisés. Não entrou na terra prometida, por ter falhado em santificar ao Senhor. Muitas vezes alguém se equivoca na interpretação desse texto, achando que Moisés não entrou na eternidade nos céus, por ter falhado em santificar o nome de Deus perante o povo. Mas o seu castigo foi apenas temporal, meus irmãos. Quando nós olhamos o texto da transfiguração, que nós vamos estudar essa noite, nós olhamos onde que Moisés está. É um dos que estavam com Jesus Cristo na transfiguração. Moisés e Elias. Moisés representando o Antigo Testamento, o Pentateuco, e Elias representando os profetas. Vejam, meus irmãos, isso acontece e pode acontecer com cada um de nós. Nós somos salvos, mas quando nós pecamos, a glória de Deus continua, a sua palavra continua. Quando nós pecamos contra Deus, nós coletamos a consequência do pecado. Isso nós colhemos, porque a palavra de Deus é fiel, é justa. Se ele fala para não fazer uma coisa, se a palavra de Deus fala para não cometermos tal pecado, e nós cometemos, nós colheremos as consequências desse pecado. Isso não inclui que você vai perder a salvação. Não é disso que nós estamos falando, meus irmãos. É consequência do pecado que você pode colher perante ao Senhor. Devemos tomar cuidado, como aquele povo deveria ter cuidado, como Moisés deveria ter tomado cuidado. E o nosso testemunho público tem peso espiritual quando reagimos pela carne em vez de representar o Senhor com reverência e temor. Manchamos a percepção que os outros têm de Deus. Não é assim? Quantos de nós já não passou por isso? Mas você não é crente? Ou aquela pessoa não é crente? Como é que ela está fazendo isso? Como ela está tomando tal atitude? Como ela está conversando com aquela pessoa? Como ela está tratando o seu funcionário? Meus irmãos, como essas águas de Meribá, a nossa vida é um espelho perante ao povo, ao mundo. Devemos cuidar daquilo que nós fazemos, devemos cuidar daquilo que nós falamos, devemos cuidar da forma que nós nos portamos. Para o quê? Porque, meus irmãos, e agora nós olhamos uma questão muito importante. Deus é santificado mesmo quando o povo está em juízo. Veja o verso 13. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Mesmo com a infidelidade humana, Deus se santifica. Isso quer dizer, ele se mostra santo, seja com misericórdia, seja com disciplina. Deus é santo, ele é poderoso, ele é soberano. Mesmo que nós estivermos em pecado, Deus é glorificado. Mesmo que estivermos em provação, Deus é glorificado. O juízo sobre Moisés foi um sinal claro ao povo de Deus. Deus não tolera ser desonrado. Pense no seu coração. Quantas vezes já desonramos a Deus? Quantas vezes você e eu já murmuramos contra Deus? Quantas vezes já questionamos a Deus? Quantas vezes já, em vez de clamar, orar, reclamamos de Deus?
E Deus é glorificado, Deus é santificado, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é glorioso nas suas palavras. A disciplina de Deus não é falta de amor, meus irmãos, mas expressão da santidade dele. E uma lição para nós é clara: emoções não podem controlar a obediência. E Deus jamais negociará a sua santidade. Pode falar o que você quiser, pode você achar que você é o mais santo de todos, mas Deus não vai negociar a santidade dele. Devemos reverenciar a Deus, o ensino de Deus, a palavra de Deus para nossas vidas. Meus irmãos, gostaria de concluir esse sermão falando que o episódio das águas de Meribá não é apenas uma página antiga da história de Israel. As águas de Meribá é um espelho do nosso coração. Não é? Quantas vezes nós somos incrédulos? Quantas vezes não confiamos em Deus? Quantas vezes reclamamos e murmuramos? Ainda hoje, quantas vezes murmuramos diante das provações, esquecendo que Deus tem sustentado a nossa vida. Como fez o povo de Israel, murmurando, questionando de Deus. E o primeiro ponto que nós vemos, isso nós fazemos também, meus irmãos. Devemos tomar cuidado com nossas vidas. E quanto a Moisés, mesmo sendo um líder fiel ao longo da jornada, caiu no erro de agir pela emoção e não conforme a palavra de Deus. Meus irmãos, ninguém está acima da palavra de Deus. Por isso devemos ter necessidade e vigilância espiritual das nossas vidas. E terceiro, meus irmãos, Deus não negociou a sua santidade. Ele julgou Moisés e Arão por falta de frutos? Não. Moisés e Arão deram muitos frutos, mas por causa da sua incredulidade, a sua infidelidade e não cumprir a palavra de Deus. E Deus é glorificado acima disso tudo. Meus irmãos, Meribá nos ensina com firmeza e graça que Deus é santo, que o coração humano é enganoso e que a fidelidade não é opcional, é essencial nas nossas vidas. Esse é nosso chamado, meus irmãos. Sermos fiel à palavra de Deus. Sermos e crermos fielmente no que Deus fala para cada um de nós. E devemos cuidar muito dos nossos corações. Devemos cuidar muito para não cair no dia mau, para a mesma coisa que aconteceu com Moisés e Arão. Caíram, tropeçaram, falharam e colheram as consequências do seu pecado. Isso acontece com muitos de nós. Muitos de nós confiamos nos nossos próprios corações e nós colheremos a consequência do pecado. Por isso devemos ser fiel à palavra, cumprir a palavra. Se Deus fala, fale a pedra, não bata na pedra. Se Deus fala para você ser fiel à Escritura, seja fiel à Escritura, não apenas num capítulo ou num livro. É isso que Deus busca a cada um de nós. Que Deus nos abençoe.